Estamos iniciando mais um DomusCast, com o objetivo de levar para você conteúdo relacionado ao mundo condominial, da construção civil, arquitetura, e hoje de maneira muito especial, falando sobre paisagismo. Estamos com a Manu. Tudo bem, Manu? Tudo certo. Tudo certo. Que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast, estamos aqui com a Manuela do Nascimento. Ela é arquiteta paisagista, com mais de 15 anos de experiência na elaboração de projetos de paisagismo, mestre em arquitetura pela Universidade Federal de Santa Catarina, já foi sócia da Boa Vista Paisagismo até 2022 e atualmente integra a equipe de Lantana Arquitetura Paisagística como sócia. É isso, Manuela? Isso mesmo. Quiseres complementar, se eu não deixei de falar alguma coisa, fique bastante à vontade. E na sequência já pode até dar um apanhado geral da tua carreira aí, até da tua formação, e a gente vai conversando. Isso, bem como tu falou, né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Porém, a minha trajetória no paisagismo, ela começou ainda na faculdade, né? Com o estágio em paisagismo, na Boa Vista Paisagismo. Então, antes de eu ser sócia, né, da empresa, eu comecei lá embaixo como estagiária. Passados aí 10 anos, né, trabalhando na Boa Vista, surgiu a oportunidade de me tornar sócia, né? E como era um escritório muito bem visto, né, na cidade, né, até em Santa Catarina, eu aceitei o convite, né, de me tornar sócia. E dentro do escritório a gente projetou diversos, até projetos para condomínios, né? Normalmente a gente fazia projetos diretamente para construtoras, né? Então as construtoras nos contratavam lá junto com o projeto arquitetônico, né, o projeto estrutural, para desenvolver o projeto de paisagismo. Então, essa nossa relação com as construtoras durava aí, às vezes, 2 a 4 anos, dependendo do projeto, né? Então, a gente desenvolvia esses projetos e, algumas vezes, também já condomínios prontos, né? Que tinham uma área de lazer já pronta, já feita, né? Nos chamavam também para fazer essa revitalização da área. Hoje ainda eu atendo esse tipo de cliente, né? Tanto construtoras quanto condomínios. Até ontem mesmo, né? Fui visitar um condomínio que está pensando em revitalizar ali a sua área de lazer. Mas é isso. Tem um nosso, né? Tem um que tá... Sim, que exatamente. Tem o projeto do ESA, né? Que a gente está refazendo ali o paisagismo, né? Tanto do térreo quanto do rooftop. Então, aí se dá a importância, né? E que bom que as pessoas, né? E que os condomínios estão valorizando, né? O paisagismo, porque eu acho que eles estão sentindo a importância, né? Estão valorizando ainda mais o paisagismo, né? Sim. Que vai para além claro que ser bonito já é um motivador, assim, né? De deixar um ambiente bonito, coisa e tal. Mas acredito, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que vai até para a qualidade de vida de quem usufrui disso, né? Exatamente. Chegar num ambiente bonito, bem pensado. Eu acredito até, e aí tu pode me corrigir se eu falar besteira, mas pode ter trabalhos e cenários orientativos, né, que levem a pessoa a caminhar para um lado, que leve a caminhar para o outro, enfim, existe tanta coisa que pode acontecer com... Eu acho isso, tá? Não estou afirmando, mas acredito que sim, né? Claro que não só fazendo um caminho, mas dando insights assim de vegetação, talvez possa... Porque eu estou falando isso porque eu lembro de luzes, né? Iluminação, eu já fiz feiras assim, a gente pensou numa iluminação onde a pessoa nem percebia, mas uma grande maioria fazia o caminho que a gente queria por conta de uma iluminação que não dava nem para perceber muito bem, mas estava orientando o caminho, né? É bom que tu trouxe esse tema da iluminação, porque quando a gente fala em paisagismo, muitas pessoas acabam confundindo o paisagismo somente com vegetação, né? Ou somente com plantas. Mas não, o paisagismo ele envolve toda, como o próprio nome, né, já diz, toda uma paisagem, né? Então, o que compreende uma paisagem?
são as plantas, claro, mas também o mobiliário, né, os revestimentos, os pisos, a própria iluminação, né, como um caminho orientativo ali que você falou, e até mesmo como segurança também, né, daquele condomínio, ter espaços mais iluminados, né, acabam gerando mais segurança, né, para quem está usando ali aquele espaço. Então, o paisagismo ele vem numa característica assim não muito de só vegetação, né, mas tudo que compõe ali aquela área externa, né? Por mais claro que pareça isso, eu imagino que não é todo mundo que sabe disso, tá? Eu sei Não. disso há pouco tempo, Sim. né? Paisagismo, para mim, normalmente viria mais a questão de vegetação, as outras coisas, até difícil ver diferente disso, mas assim, normalmente a gente não sabe disso, né? É que muitas vezes o paisagismo também ele é associado à jardinagem, né? Mas a gente é uma guerra. Isso, exatamente. que a gente Jardinagem, sim, aí é. Sim, daí envolve somente a parte de planta, né? O jardineiro ali que faz a manutenção, ou que faz o plantio, né? Que tira a ideia do papel, digamos assim, né? Mas os melhores projetos, assim, que eu já desenvolvi ao longo, né, desses 15 anos, foi quando a gente começou a fazer o projeto lá desde o início, junto com a arquitetura, né? Junto com o projeto de arquitetura. Então, a gente tem mais... Como é que eu posso dizer? A gente tem essa relação, né, com o arquiteto de dizer, vamos aumentar esse canteiro, vamos trocar esse piso por esse, né, ou junto com o projeto elétrico, por exemplo, aqui a gente precisa de mais pontos de iluminação, né? Então a gente tem uma maior abertura, assim, é diferente quando a gente vai ser contratado lá pelo cliente final, né, quando o condomínio já está pronto, que a gente recebe assim, não, os canteiros são esses e é isso aí. Então, daí já entra como muita projeto... restrição, assim. daí isso sim já entra como um projeto de vegetação, porque daí os pisos já estão prontos, né? Ou a iluminação, né, já está pronta, os pisos, né, já estão instalados, então já tem uma composição assim externa instalada, né? Então a gente vai para daí um projeto de vegetação. Mas quando a gente começa lá desde o início, a gente tem mais abertura, né? Junto com o arquiteto a gente consegue propor outras alternativas, né? Melhorar o conceito ali do empreendimento. A oportunidade iniciando o projeto é muito maior, né? De pensar coisas diferentes. Uma vez que é um pouco mais lá para frente, já vai restringir bastante, e aí já otimizar recurso também, né? Porque quando vai lá na frente, o prédio já está pronto, agora vamos mexer com isso. Possivelmente vai ser mais caro, ou tem que pensar em soluções que não sejam tão maravilhosas assim para que caiba no bolso daquele cenário, né? No início já é um pouco mais tranquilo. E em relação você havia comentado alguma coisa relacionada à qualidade de vida, né, das pessoas por conta de estruturações de paisagismo, coisa e tal. Como que isso na prática acontece, né? No que o paisagismo pode realmente auxiliar na qualidade de vida de qualquer pessoa que está nos escutando, mas principalmente no nosso público condominial, né? Como que o síndico de repente pode vender uma ideia de paisagismo lá dentro do condomínio, que tem o seu custo, mas também tem o seu valor, que é maior que o custo, mas vai encontrar lá dezenas de cabeças, cada um pensando uma coisa. Alguns vão pensar só na jardinagem, que já é bacana, só jardinagem, não é só jardinagem já é um negócio bacana. Sim. Mas o paisagismo já é uma coisa um pouco mais robusta, vão pensar nos móveis, no piso, trocar uma coisa, trocar outra. Como que o síndico pode ter em mãos assim ferramentas para vender uma ideia dessa no condomínio, né? E a qualidade de vida certamente pode interferir bastante, né? Primeiro é ele ter essa visão, né, que o paisagismo ele é importante para valorização ali do imóvel dele, né, e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.
Se a gente está falando de um condomínio, a gente está falando de pessoas, né, que moram muitas vezes em um apartamento aí de 80, né, 100 metros quadrados, às vezes que não tem muita área de lazer, né, ou não tem muita área ao ar livre. Então, a qualidade de vida se dá justamente por esse contato mais aproximado, né, com a natureza ali dos moradores, né, seja pelo contato ali, pelo contato, né, com as plantas, que muitas vezes o condomínio tem, digamos assim, uma horta lá que as pessoas, né, podem plantar os seus temperos, podem colher os seus temperos, ou só aliviar aquele estresse, né? Muitos estudos mostram que ter esse contato com a natureza, né, reduz o estresse, melhora o humor. Ter uma paisagem, né, bonita faz você se sentir melhor também, né? Um condomínio bonito, bem acabado, bem mantido, né? Te dá essa sensação de tranquilidade, né, de segurança, um lugar bem iluminado te dá essa sensação de segurança, né, revestimentos bem adequados te dão essa sensação de segurança também, né, então a qualidade de vida vem, acredito que desse contato, né, mais perto da natureza. Conjunto de entregas, né, aí Sim. mexe com tudo isso que você falou. No fim, traz a qualidade de vida que todo mundo está procurando, né? E dentro dos condomínios, hoje, cada vez mais, né? Esses home clubs, né? São os condomínios aí com os apartamentos muito menores, na grande maioria, porém com uma área de lazer gigante, né? E imagino até que você, o escritório que você trabalhava, e por muitas vezes já foram contratados até para fazer esse tipo de situações, porque é muita gente, aí tem que pensar no volume de pessoas, tem que pensar tamanho, são 10 torres, pô, quantas pessoas vão passar lá, como que vai ser, então... Nas idades que nas usam idades, esse né? espaço, né? Exatamente, é criança. A criança não vai ter cuidado com várias rosinhas, por exemplo. De repente, se é um ambiente com mais idosos, dá para fazer uma coisa um pouco mais para eles, né? E tudo isso faz parte do teu cenário de estudo, né? Exatamente. Eu acredito como que funcionaria, Manu, se eu, como um síndico, te contratasse para fazer um condomínio meu, residencial, eu preciso fazer alguma coisa no condomínio. Nesse condomínio eu tenho lá 50 apartamentos, pessoas morando lá onde a grande maioria tem filhos. Como que vocês chegariam numa proposta para nós? Deve ter um briefing, com certeza, né? Mas quais são as perguntas mínimas para que você consiga conduzir um bom projeto? Eu vou te dar um caso de um condomínio que eu atendi recentemente. É um condomínio residencial, se eu não me engano, são 3 torres, né? E a gente já tinha desenvolvido um projeto de paisagismo para essa construtora durante a entrega antes da entrega dos apartamentos, né? Então, os moradores já estavam ali durante 5 anos, já tinham recebido, né, o projeto implantado e durante 5 anos usufruíram ali daquele espaço. Porém, como já era um condomínio bem consolidado, com os moradores fixos, eles viram a necessidade de fazer algumas adaptações, como, por exemplo, colocar um playground maior, né? Fazer um espaço de lazer maior. Então, o condomínio me chamou, porque eles queriam fazer essas alterações e queriam ver, né, as áreas ali que poderiam ser ampliadas, e também a questão de fazer um manual de manutenção do jardim, porque eles notaram que o jardim já não era o mesmo do que aqueles que eles tinham recebido lá atrás, né, há 5 anos atrás, pela construtora. Então, há 5 anos atrás, digamos assim, o jardim já estava bem bonito, né, bem mantido. E nesses 5 anos, com troca de jardineiro, troca de síndico, acabou que o jardim ficou descaracterizado, né? Até alguns pontos, assim,
falando de uma questão de estética, né, bem feios, né? Então, o que a gente fez foi traçar um plano, fazer um manual de manutenção. Então, esse manual de manutenção, a gente fotografou todas as áreas, né? E fez a indicação, ó, essa planta aqui a gente precisa, digamos assim, fazer a poda, fazer uma adubação, enfim, fizemos um cronograma, assim, né, falando de jardim. E para essas áreas comuns a gente definiu, ó, que é melhor espaço para fazer a ampliação do playground, né, porque fica, digamos assim, longe da torre A, ou próximo da área de lazer, né, então a gente fez esse trabalho com eles, né, de fazer um manual de manutenção para que, digamos assim, trocou o síndico, esse manual de manutenção vai precisar ser mantido, sim, né? Manter um padrão, manter né? um padrão. Um padrão... Independente da troca de síndico ou da empresa de jardinagem, né? Para o jardim voltar a ser o que era antes, né? Digamos assim. Isso vem de encontro que eu vou perguntar para ti. Com relação ao que é efetivado, executado nos condomínios, a pergunta é para condomínio, não vale para qualquer situação de paisagismo. Quais os principais erros que a gente pode passar como sugestão para os síndicos que estão nos escutando, para que não cometam numa execução de paisagismos de forma geral, mas até poderia também especificar na jardinagem, né? Que cuidado que deveríamos ter como síndicos para que a gente tenha realmente algo bonito hoje, que seja dentro do possível simples e de manter, porque não adianta fazer uma coisa bonita hoje, daqui 3 meses está tudo feio porque é difícil manter, é difícil fazer, ou não tem o recurso. Acho que é um cuidado também, né? Vamos fazer, tem jardins e jardins, né? Dá para ser R$1.000 e R$100.000, dá para ser um monte de coisa. Então, dependendo do que vai fazer, o recurso para manter também é muito mais, né? Tem que estar na realidade daquele condomínio. Aí já é um ponto de atenção. A quanto quer investir é um ponto. Quanto que vai ter para manter tem que ser levado em conta também, né? Mas quais os principais erros que acontecem na construção de paisagismo dentro dos condomínios que a gente pode trazer aqui na pauta aqui para que a gente, como síndico, preste atenção nisso e não erre também, né? Faça corretamente. O primeiro ponto são escolher plantas que não deem tanta manutenção, né? Evitar, por exemplo, plantas de topiaria, por exemplo, buchinho, podocarpos, que a gente vê em muitos condomínios, né? Segundo, escolher plantas e materiais que não precisem tanto de recursos hídricos, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho um jardim lá embaixo de um beiral. Então, para a gente, são 2 clientes muito diferentes, a construtora e o condomínio já consolidado, né? Por exemplo, a construtora, ela está pensando em entregar alguma coisa bonita pro condomínio, mas que não custe tanto ali na implantação, né? E muitas vezes esse não custar tanto é colocar plantas, às vezes, que vai precisar de uma manutenção maior, por exemplo, né? Por isso que muitas vezes condomínios que são entregues, recém-entregues, né? São lindos. São lindos, mas às vezes tem muita área de grama, né? Que grama a gente sabe que tem um custo de implantação muito baixo, porém o custo de manutenção é muito alto, né? Porque às vezes eu tenho um corte por mês, às vezes 2 cortes por mês, né? E já um condomínio consolidado, ele tem que pensar, né? O cliente ali do condomínio consolidado, a gente tem que pensar assim em alternativas que sejam possíveis de implantação, né? Que não seja nada muito caro. Mas que também seja fácil de manter. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba escolhendo plantas nativas, tropicais, que são aqui adaptadas ao nosso clima, né? Que tem
uma baixa manutenção, que não precisam muitas vezes de uma irrigação automatizada, né? Que não precisem de uma poda mensal, né? Claro que a gente está falando, eu sempre digo para os meus clientes, não existe, né, um paisagismo sem manutenção, né? Isso a gente está falando ali de plantas, de coisas vivas, até de materiais, de mobiliários, né? Que vão precisar ali ter uma manutenção frequente para tornar aquele condomínio agradável, né, bonito. Porém, se a gente puder escolher, né, materiais, plantas e mobiliários, equipamentos que tenham assim uma baixa manutenção e sejam economicamente viáveis, né, de implantação, esse seria o comum, ideal. Eu estou lembrando de um condomínio que eu cuido que tem lá os móveis. Foi feito um trabalho de paisagismo, tem os móveis na área externa e eles estão no tempo há 5 anos. Eles estão novos, mas eu sei, foi bem caro quando foi comprado. Né? Mas é o que tu tá falando, tem coisa que é caro para que a manutenção não seja mais tranquila. Tanto que esses móveis estão há 5 anos e não aconteceu nada com eles, eles estão lá inteiros. Eu ainda em algum momento lá atrás eu pensei, vamos recolher todo dia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, coisa que eu não fiz, porque foi dito, não, é para deixar no tempo mesmo, se der problema a gente troca. Falei, maravilha. E realmente, tá lá 5 anos, não aconteceu nada com o móvel, tem corda, tem madeira, tá lá, perfeito. Mas foi pago para isso, né? Então assim, eu vou pagar menos, talvez em 5 anos já ia ter que estar trocando novamente. E não é só o valor, é o transtorno, é o tempo, é um monte de coisa, mexe com tanta coisa, né? As pessoas acabam não usando, o valor custo-benefício, né, que a gente fala. Então, às vezes, acabam investindo um pouco ali mais na implantação, né, ou na reforma, porém, tu tem um ganho aí ao longo do tempo, né? Exatamente. A mesma coisa são com as plantas, né? Tem plantas que têm um custo de implantação maior. Por exemplo, eu vou te dar a grama amendoim, né? Se a gente for calcular ali por metro quadrado, ela tem um custo maior do que a grama esmeralda ou que a grama São Carlos, por exemplo, né? Porém, tu não tem tantos cortes ao longo do ano, então tu acaba economizando em manutenção, né? Se a gente for fazer uma relação ali com as plantas, é mais ou menos isso também. Tem um retorno a médio e longo prazo interessante, né? E sobre acho que até no começo da nossa conversa comentou alguma coisa do paisagismo vindo aí para também valorizar o imóvel, né? Então, claro que se o imóvel, se o prédio está bem cuidado, se tem uma boa pintura, mas, exemplo, no final de semana passado, eu fui ver um apartamento. Não é para mim, mas eu fui ver para locação, para compra, enfim. E engraçado, lembrei disso agora. Fui até o meu filho estava junto comigo no carro. E aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, olha o jardim bem cuidado do prédio. O prédio pintado, bem bonitinho, assim, é um prédio mais simples, assim, mas a pintura estava perfeito. E o jardim estava perfeito, tudo cortadinho, tudo bonitinho. Foi as duas coisas que eu não conhecia o apartamento por dentro. Como eu vi o anúncio, eu falei, sabe uma coisa, eu vou passar na frente para ver como que é. E ainda falei para minha esposa em casa, olha, o prédio é bem cuidado, o síndico que está lá, o bicho é dedicado, porque não é um alto padrão, é um padrão médio, e estava tudo perfeito, assim, a grade na frente bonito, o jardim cortadinho, tinha um caminhãozinho ali, a pintura... É tudo coisa que vem e somam, né? Para quem é um investimento que o proprietário faz para manter ali o condomínio assim, que o dia que ele quiser vender, isso vale muito mais, e para ele mesmo usufruir, porque ninguém quer morar numa coisa bagunçada, feio, velho, né? Mas a valorização é importante. Tu sabe de percentual, como que acontece isso? Tem alguns estudos que indicam que um jardim bem cuidado, né, que um paisagismo bem feito, bem mantido, ele tem impacto aí em 10 a 15% do valor do imóvel final, né? Ele acaba aumentando, então, esse valor final do imóvel.
É legal que tu trouxe esse tema, porque eu, quando fui comprar também o meu primeiro apartamento, eu escolhi, claro, né, eu tenho essa visão ali do paisagismo ali um pouco mais aguçada, né, mas até eu não sei se eu posso falar o nome aqui do condomínio. Pode. Posso. O condomínio que eu acabei escolhendo foi o Jardins Home Club, né, e até o próprio nome, né, diz do... Então, isso fez bastante impacto, assim, né? Ter um jardim, ver que o condomínio se preocupa, né, em ter um jardim bem mantido, as suas áreas externas, né, bem mantidas, com pisos adequados, né, com pisos acessíveis, com uma boa iluminação. Então, tudo isso teve impacto ali na hora da minha compra, né? Eu tô falando por experiência própria, né? E acredito que também isso para outros condôminos também. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá ver, foi no final de semana passado, e eu bati o olho, olhei de frente ali e falei, poxa, que coisa bem cuidada, jardim bem cuidado, e era um jardim simples, tá? Sim. Não tinha nada demais, assim, nada demais mesmo. Mas a grama era curtinha, tinha uns desenhozinhos. Ó, um rato aqui. Eu tava vendo esse rato. Esse daqui é do outro que gravou com a gente sobre a Disney. Vou botar aqui, ficou o rato, esqueceu. É que ele tem uns estudos relacionados à Disney. Pois é, um ratinho aqui. E quando um condomínio quer caminhar com isso, né? Não, eu tenho um jardim que talvez tenha sido feito lá atrás pela construtora e foi com o tempo. Quando é entregue, normalmente vai estar bonito, né? Independente, quase que independente do tipo de planta, coisa e tal, porque está tudo novinho, tudo bonitinho, né? Mas com o passar dos meses, dos anos, pode ficar ruim porque foi mal escolhidas as plantas ou porque não foi feita a manutenção de forma adequada. Como que os condomínios, os síndicos, os condomínios podem efetivar uma boa mudança do que eles têm, ou ainda, como a gente não está pensando simplesmente ou só na jardinagem, está pensando no paisagismo, como que a gente pode efetivar um trabalho de paisagismo dentro de um condomínio, quais as principais dicas que você traz para nós? Primeiro ver a realidade ali do local, né? Quem são esses moradores, né? Qual é a faixa etária desse condomínio principal, né? Se são mais crianças, se são mais idosos, ou se o pessoal tem mais cachorros, se não tem, vou precisar de um espaço pet. Então, assim, fazer como se fosse um censo, né, desse condomínio, para ter uma noção do perfil dos moradores. Segundo, definir as áreas que têm uma maior necessidade de ação imediata, né? Muitas vezes, assim, é a fachada, ou é o hall de entrada, ou é uma área próxima à área de lazer, né? Então, outra dica é contratar um profissional, né, que tenha esse olhar adequado, que vai fazer um projeto, né, para passar ali, às vezes, em aprovação de condomínio, e enfim, que possa fazer juntamente com o condomínio um cronograma de ações, né? Seja, primeiro vamos, digamos assim, trocar o piso, ou o piso tá bom, o jardim tá bom, mas faltam, de repente, mobiliários, ou vamos priorizar a iluminação, né? Aumentar as áreas iluminadas. Então, fazer esse projeto, primeiramente, né? Pensando em ações, o que é mais importante, de repente, né? Quais ações são mais importantes de imediato, né? Mas pensando em um projeto a longo prazo também, né? Algumas vezes eu faço projeto que não necessariamente o projeto vai ser todo implantado imediatamente, né? Juntamente ali com o síndico, a gente faz um cronograma, digamos assim, o projeto ele está feito de uma maneira geral, mas as ações, assim, são pontuais, né? Então, primeiramente, vamos começar ali pela recepção.
Então, contratando um projeto total, né, ele tem como fazer esse cronograma, né, juntamente com ali o financeiro dele, né, com as etapas mais importantes, ele consegue tirar esse projeto geral do papel por pequenas etapas, né? Eu passei por isso agora faz pouco tempo, em um condomínio que eu até saí desse condomínio faz 90 dias aproximadamente, mas eu, quando assumi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a intenção do condomínio era revitalizar o condomínio. É um condomínio de casas, bem grande, então bem complicado financeiramente para fazer isso, com muito verde, muita árvore, lugar bonito assim. Bonito com os verdes, mas era um verde, não estava ordenando assim, sabe? Estava meio bagunçado o negócio. E quando eu propus o projeto, e o projeto propôs jardinagem, tudo, até construção civil tinha umas coisas ali, os móveis, os brinquedos para as crianças, então é um negócio complexo, assim, mas aí por ser tão grande era um negócio que não daria para fazer nunca, numa cacetada só. Então fiz uma chamada de capital que está acontecendo lá, vai acontecer mais algum tempo ainda, de 24 meses, com a execução do projeto sendo foi dividido em 3 ou 4 etapas, agora não tenho certeza, conforme chega o dinheiro, executa aquela parte. Exatamente. E algumas coisas, isso faz parte do planejamento, né? E algumas coisas que para executar a segunda, terceira parte, eu otimizei fazendo a primeira. Tipo, tem que ter lá os interruptores, os disjuntores, caixa de disjuntores, tinha uma caixa de disjuntores com muitos disjuntores, mas a gente ia usar só 2 na primeira etapa, que eu eu acabei saindo de lá, uma outra pessoa está executando, mas na caixa a gente ia instalar 2 disjuntores, mas a caixa estava preparada para 8, porque vai precisar 8 disjuntores para tudo depois. Então assim, a gente planejou de uma maneira assim bem tranquila, claro, vai ter que botar dinheiro todo mês, chamar de capital, aquela coisa normal de condomínio, né? Mas o pessoal ficou super contente, assim, porque estão vislumbrando, né? E aí estão vendo pelo menos algumas etapas acontecendo, né? Nesse caso ali, a primeira etapa era terminar uma quadra, que é de grama, coisa e tal, mais o jardinzinho, depois o parquinho, mais a churrasqueira, mais um quiosque, enfim, no fim é tudo, e a última etapa ia lá para a portaria. Então, mas foi pensado algo bem completo, a gente envolveu paisagista, engenheiro, executadores, pedreiro, então envolvemos uma cacetada de gente assim, onde até levei todos eles na assembleia para todo mundo poder falar como vai fazer, enfim. E aí saímos com um projeto assim e tá rodando, todo mundo tá botando dinheiro lá, mas vem acontecendo assim, sabe? Porque daí você tem essa visão geral, né, de como que vai ficar o condomínio, tem uma noção, né, dos valores. Fica bem tranquilo, né? Manu, o que mais que a gente tem para trazer para os nossos ouvintes aí, síndicos e tudo mais, para a gente ir fechando o nosso bate-papo, que já está chegando, passa rápido, tá? Parece que não, mas passa rápido. Então, dizer que eu me coloco à disposição, né, muitas vezes para fazer alguma avaliação, né, e ir até o condomínio para fazer que seja um projeto, ou às vezes até uma simples consultoria, porque muitas vezes Ontem mesmo eu fui atender um condomínio que era somente relocar alguns vasos. Então, assim, às vezes não precisa de um projeto inteiro, né? É só mais uma consultoria, às vezes de 1 ou 2 dias, você, com a equipe de manutenção ali, que já é contratada, né, do condomínio, a gente consegue fazer esses pequenos ajustes, mas que vão impactar na beleza, né, e na qualidade de vida ali dos moradores. Existem coisas que são simples de fazer e que não vai trazer um grande custo para o condomínio, né? Mas que precisa ter esse olhar, muitas vezes, de fora, um olhar né? Às vezes técnico, alguém, né? Alguém de fora e um olhar técnico, né? De um profissional ali que vai fazer diferença no condomínio. Lá no espaço que nós trabalhamos juntos lá, né? Aí tem as peças de decoração lá, tem várias, né? Decoração, de arte, enfim.
E quando acontece alguma manutenção, final de semana, alguém vai lá e mexe, porque tira para limpar e coisa e tal. Quando recoloca, colocou errado, já não é a mesma coisa. Porque eu tirei foto, tá? Porque eu quero que fique igualzinho que a decoradora colocou. Sim. Porque ela colocou e ficou bonito. Ela tem aquele olhar ela apurado, sabe, né? Como o que fica legal do lado do que, né? E no paisagismo certamente acontece isso. Algumas vezes pegar um vaso daqui e botar ali. Nossa, mas era só isso? Não, mas era só isso mesmo. Sim. Mas alguém que sabe que fez. Sim, outra faz a diferença, outra né? pessoa não saberia fazer. Maravilha. Muito obrigado, Manu, pela tua presença aqui com a gente. Imagina. Fico bem contente de... Eu quem agradeço o convite. De estar junto aqui com a gente. Fiquei bem contente aí. A gente trabalha próximo agora também lá no espaço, né? Quero deixar meu agradecimento aos nossos apoiadores também. BB Garantia e Cobrança, Divinize Móveis, a Shelby, Sicredi, que é onde nós estamos, a Sync Condomínios, a Torre Facilities, o Eswork, onde nós trabalhamos, a Casa Calante e a Cirlei é quem nos traz essa comida aqui, Casa Calante, o café que tem lá embaixo, né, do nosso espaço, uma delícia. A B Brasil, produtos de higiene, a ESA Motobombas, que também está naquele espaço, Sicredi já comentei. Então é isso, o Sicredi que nos permite estar nesse espaço que é deles, o estúdio do Sicredi, e nos dá o privilégio de poder usufruir um pouco aqui do estúdio. Então, muito grato aí pela sua presença. Obrigada, e a vocês todos, nossos ouvintes, a minha gratidão também. Até o próximo.